Shalom, shalom, amados, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, vamos iniciar esse culto para a glória do nosso Deus, amém? Papai, em nome de Jesus, nós estamos neste lugar, a tua glória, a tua graça estão presentes aqui. E nós queremos, ó Rei da Glória, abrir o nosso coração para nos envolvermos contigo, com a tua pessoa bendita. Vem, Senhor, e nos ajuda nesse dia. Os céus, ó Rei da Glória, às vezes querem permanecer fechados, nos impedir, mas verdadeiramente cremos que o Senhor está nesse negócio. Tu queres trabalhar e agir em nossas vidas. Vem, Senhor, fale conosco. Usa as nossas vidas para trazer palavras, Senhor, de encorajamento, palavras que destravem, que ativem verdadeiramente aquilo que é nosso pela tua conquista na cruz do Calvário. Nós queremos te ouvir, Senhor. Tu és o nosso Deus, confiamos em ti. Vem com tua graça, vem com o peso da tua glória. Espírito de Deus, vem, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Nós queremos ler aqui no livro de Salmos, capítulo 2, onde fala a respeito de algo muito poderoso que o Senhor tem para nós. Ele vai falar a respeito de uma manifestação das inversões que nós, às vezes, com uma mentalidade mundana, às vezes não permitimos que o Senhor nos ame com a totalidade do seu amor, com o poder, a pureza do seu amor, porque às vezes estamos embaraçados com a maneira que nós vemos o nosso Deus, mas o Senhor, Ele quer mudar isso nas nossas vidas. Amém? Então, leia aqui comigo Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Eu quero ler esse salmo até aí. Amados, o que Deus tem falado agora no meu coração em relação a esta palavra é que quando nós temos uma mente que ainda está voltada para as coisas, que gentio, quem é gentio? Gentio é aquele que não tem pai, é aquele que não tem um pai como nós temos um pai. Quando nós nos achegamos a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, ele faz de nós novas criaturas. E ele vai trazer para nós um sistema, todo um sistema novo, toda uma movimentação nova, porque quando nós aceitamos a Jesus como nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele nos coloca num lugar chamado Reino de Deus, e dentro desse Reino de Deus, ele quer trazer para nós aquilo que governaria a nossa vida em lugares de abundância, em lugares de paz, em lugar de tranquilidade, em lugar de amor, em lugar de prosperidade, em lugar de saúde. Nós não estamos falando que você não terá problemas aqui na terra, porque Jesus mesmo disse: no mundo você tem aflições, você terá aflições, mas você precisa ter bom ânimo, porque eu venci esse lugar onde vocês habitam. Eu venci as manifestações desse lugar. E esse povo aqui, que são nobres, veja que são príncipes e são reis e são aqueles que vêm se levantando contra o Senhor, e ele fala assim: eles falam: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Às vezes, amados, nós começamos a servir o nosso Deus, buscamos o nosso Deus, e nós olhamos para Jesus e falamos: nossa, parece que eu estou mais preso ainda, parece que eu estou cheia de laços e cadeias, mas o Senhor, Ele quer falar para nós hoje: olha, se você começar a comer, a beber da minha fonte, a comer da minha palavra viva, eu vou estabelecer sobre você aquilo que é o meu reino, e no meu reino essas coisas que você acha que são algemas, essas coisas que você acha que são cadeias, que são laços que estão te prendendo para o mal. Não, não é assim que no meu reino funciona. São laços e são cordas de misericórdia que te atraem para mim, para que eu possa te guardar, te proteger. A palavra de Deus diz que os mandamentos do Senhor não são penosos, e quando os mandamentos do Senhor deixam de ser penosos, quando nós, amados, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nos entregamos a Ele, e o reino de Deus passa a fazer parte dentro do nosso coração. Às vezes nós, como crentes, não conseguimos entender. Olha, onde eles acham felicidade? Onde eles acham alegria? Parece que os crentes não podem fazer nada, não vão ao baile, não ouvem música mundana, não assistem determinados filmes. Parece que tudo para eles é privação. Mas nós precisamos entender que esses deleites dessa terra, amados, não são como que eu posso dizer? Eles podem ser prazerosos para a nossa carne, mas verdadeiramente não condizem com a nova natureza que está dentro de nós, porque a nova natureza que está dentro de nós, ela vem do nosso Pai, do nosso Deus, e nele nós somos completos, nele nós temos vitória, nele nós podemos nos achegar, nele, somente nele, nós teremos completude de coração, porque
A alegria que o mundo está falando a respeito de determinadas coisas que podemos entrar e desfrutar, elas são coisas passageiras. Pode reparar, eu também fui, amados, eu ia em boate, usava saltos assim desse tamanho, eu usava roupinhas assim muito justas, era muito sensual, achava que podia conquistar o mundo com o que eu achava que era o meu charme e a minha beleza, não é? Eu me achava muito assim diferenciada, então eu queria conquistar todas as coisas, muita sensualidade, mas aquilo lá, amados, quando eu deitava a cabeça na minha cama, eu continuava vazia. Eu continuava naquela tristeza, naquela angústia, totalmente vazia. Mas quando nós nos achegamos a Cristo e queremos conhecer, não uma religião, não a religião dos crentes, não aquilo que é gospel, não aquilo que é evangélico, mas quando nós entendemos que Jesus, ele é uma pessoa e ele carrega, amada, nele mesmo o reino de Deus para nos preencher. Ah, amados, como muda a nossa vida. Quando ele fala para nós, olha, eu te salvo, eu te dou o poder de ser nova criatura, para que você seja inserido no mundo no qual, sim, eu sou o rei, mas você também será rei. Você vai ser aquele que é rei, você vai ser aquele que é governado pelo rei dos reis. E como meu rei, você vai ter lugar de honra, você vai ter lugar de governo, lugar de domínio naquilo que não provém daquilo que não verdadeiramente é santo, daquilo que não é puro. Você vai aprender a reinar sobre isso. E às vezes, amados, a gente com os olhos no mundo, achamos que o mundo tem alguma coisa para nos oferecer. A palavra de Deus diz que o mundo passa e junto com ele a sua concupiscência. Ou seja, tudo aquilo que são os prazeres que esse mundo vai dar, esses desejos que brotam, às vezes falando para nós: não, vem, 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 que você vai ficar bem. Vem que, imagina, tá tudo tranquilo, pode vir nesse lugar. Tem um hino do Sérgio Lopes que fala: o mundo me deu flores quando eu lá cheguei. E todos os prazeres lá eu encontrei. Só que eu perdi a paz no meu coração. Jogado à própria sorte e à escuridão. Lembrando do meu pai e as palavras que ele dizia para mim. Então, amados, é exatamente isso que Deus tem para falar para nós. Hoje eu quero te alertar, não se envolva com aquilo que é mundano, não se envolva com aquilo que é carnal. Você que já recebeu a semente de Deus, saiba que ele vai falar para você, o nobre deve continuar pensando em coisas nobres. Aquele que vem para o meu governo precisa entender que eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu tenho coisas novas para você. Às vezes, amados, nós pensamos tantas, tantas vezes em retroceder. Achamos que estamos num caminho tão difícil, mas o Senhor está falando hoje para mim e para você. Persevere. Não acho que eu estou colocando algemas em você. Não acho que eu estou limitando a sua vida. Não acho que a teu entendimento, a tua sabedoria, ela serve para alguma coisa. Aqui mesmo nesse Salmo 2 está falando, porque vocês imaginam coisas vãs. Aquilo que nós imaginamos é vão, mas a sabedoria de Deus, amados, olha que Deus fala na sua palavra, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Ainda que Deus enlouquecesse, ele se colocaria por mais sábio que os homens. Os homens, amados, nada entendem, nada compreendem. Neles não há fôlego, neles não há entendimento. Estamos perdidos, amados, no nosso próprio coração. E a palavra de Deus diz: olha, se você me entrega o teu coração, filho meu, dá-me o teu coração, e eu vou fazer algo diferente nele. Amados, essa palavra no Salmo vizinho do Salmo 2, que é o Salmo 1, está falando: olha, aquele que anda no meu conselho, aquele que, se a palavra de Deus diz, se detém no meu caminho, aquele que se assenta num lugar de comunhão com aqueles que têm temor de mim e começam a meditar e a conversar sobre a minha palavra. Eles são como pessoas que são como ribeiros de águas, plantados em ribeiros de água. E quando chega o tempo da dificuldade, eles não murcharão. Você já observou em que dificuldade está metido todo o mundo? Você já parou para pensar nisso? Quantas ameaças, quantas inseguranças, é guerra, preço de alimentos, dificuldades que estamos passando. Se olharmos nossos países vizinhos, tantos problemas chegando, fome, ditaduras, imposições. Como temos visto o mundo se levantar e falar, nós somos o que somos e nós queremos continuar sendo assim. As relativizações das coisas. Tudo hoje é relativo. Não, eu posso pensar o jeito que eu quero, porque quem vai me corrigir disso? Sabe por quê, amados? Porque tiram o Deus do centro, assim não precisam prestar conta para ninguém e cada um pensa o que quer. Esses dias eu li a respeito de uma mocinha de um país que ela falou que ela é uma zebra. Oh, maná, nenê, calai.
Ela falou que ela é uma zebra. Amados, e olha a manifestação que a sociedade tem colocado. Ah, vamos aceitar, porque cada um pensa o que quer agora. Como assim cada um pensa o que quer? Se ela fosse, ela falou assim: eu estou sendo violada quando eu cheguei no zoológico, que é o meu lugar de morar, e eu tive que pagar ingresso para entrar. Meu Deus, que tamanha loucura que é essa? Que engano que é esse entrou no coração do homem. Ela falou: sou zebra desde que eu nasci. O médico, ao invés de ter falado é uma menina, ele deveria ter falado que ela é uma zebra. Amados, se nós pegarmos a incoerência dessa manifestação de loucura, meu Deus, nessa moça nós falaríamos para ela, como meu esposo estava falando comigo, vamos colocá-la num pasto, então. Vamos colocá-la lá para viver junto com as zebras. Vamos fazer ela fugir de leões. Meu Deus, a doutrina dela, o entendimento dela não se sustenta, porque é maligno, porque é algo que a sociedade, na sua malignidade, na sua forma de pensar, está incutindo cada vez mais. E o Senhor falou: por se aumentarem a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Meu esposo não estava falando isso para ser mal com ela, não. Meu esposo estava falando isso para testar a coerência dos pensamentos. Você quer ser uma zebra? Então vamos envolver você em todo o ambiente de zebra. O que você vai comer? Se você fosse pequenininho e tivesse falado, eu sou uma zebrinha, então você vai fazer o barulho que a zebra faz, você vai comer o que a zebra come. Você vai ficar no lugar onde a zebra dorme, onde ela vive, você vai viver. E vamos ver se você vai suportar o sol, a chuva, o frio, porque a pele da zebra é diferente da tua, não apenas na coloração, mas na resistência. Meu Deus, quanta coisa horrível o mundo tem produzido e a sociedade tem dito amém, amém, porque é interessante para esses governos aqui que dizem, pois conspiram contra o nosso Deus, contra o ungido. O mundo está pensando as suas coisas vãs porque ele quer estabelecer um sistema de governo que venha dominar a tua vida e a minha vida através daquele que é chamado o iníquo, aquele que produz a iniquidade. Mas o Senhor está me chamando e te chamando. Você vai precisar escolher. Você quer aqueles que são do Salmo 2 ou você quer aquele que é do Salmo 1? Você quer aquele que é do Salmo 3 que diz: eu deito e pego no sono porque o Senhor me sustenta? Ou você que vai querer viver debaixo de uma malignidade tão grande que nós vamos perder até o sono, nós vamos perder a paz, nós vamos perder a nossa consciência de que viemos à imagem e semelhança do nosso Deus. E o adversário vem com uma loucura dessa, fazendo com que venhamos a preferir vir de um animal irracional do que virmos de um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra. Veja que coisa tão terrível que o adversário tem feito. Ele tem emburrecido o homem e tem feito o homem falar: olha, ao invés de você ser a imagem e semelhança do Deus que criou todas as coisas, que é inteligente, que é onipotente, que é onipresente, o adversário vai falar: seja como um animal, seja como uma zebra, seja como uma besta, seja como um macaco. O adversário tem brincado com a humanidade tem se prostrado diante das malignidades das trevas, mas o Senhor tem te chamado e me chamado. Ei, você vai fazer parte de que povo? E além de fazer parte de um povo que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que tem uma mentalidade mudada, nós vamos fazer parte de um povo que influencia. O Senhor está falando: eu preciso de alguém para levantar a minha bandeira contra as barbaridades, atrocidades, crueldades, rejeições e malignidades que o adversário tem lançado na mentalidade das pessoas. E as pessoas têm aceitado como normais, por causa da filosofia humana, por causa do egocentrismo, por causa do egotismo, por causa do egoísmo, por causa do humanismo, por causa do homem voltar-se para si mesmo e falar: eu sou Deus. O Senhor está te chamando e me chamando. Vamos entrar em lugares altos da adoração para podermos desmascarar o adversário onde ele está. E às vezes, amados, o que nos detém de andarmos de acordo com o poder de Deus é o nosso orgulho. Porque Deus irá nos confrontar para falar: isso está errado, isso está errado. Amados, hoje eu recebi um testemunho, veio uma presença de Deus tão maravilhosa na minha vida, quando a minha irmãzinha veio falar comigo aqui a respeito da sua vida, e falando, e ela falou assim para mim: foi um moço na minha casa, e ele começou a falar, e ela estava estendendo roupa, e ele conversando com outra pessoa da casa dela, falando que a Bíblia era isso e a Bíblia é aquilo, que os crentes, que isso e aquilo, falando mal, se enfurecendo, pensamentos vãos, se colocando como príncipe, como governo.
falando que aquilo que Deus tem para nós são algemas, nos iludindo, nos enganando, falando que vocês estão crentes, vocês estão cheios de algemas, vamos romper com essas cadeias, Deus não existe, Deus está morto. E o rapaz falando aquelas barbaridades, e ela falando, Senhor, por favor, eu quero ficar quieta. Mas ela terminou de lavar roupa, estava muito frio, e teve que entrar por causa do frio, e entrou em casa, ela falou, quero passar de fininho, desapercebida, mas graças a Deus, o Senhor não fez com que ela passasse desapercebida. O rapaz que estava falando aquelas coisas, falou para ela, e você, o que você acha? Ela falou, bom, aí sentou-se no sofá, ela é um pouco tímida, mas graças a Deus, pela palavra de Deus na boca dela, ela falou assim, quando você parar de olhar a Bíblia, procurando os erros da Bíblia, mas quando você ler a Bíblia, procurando na Bíblia aquilo que são os teus erros, você vai começar a entender diferente. O Espírito Santo veio sobre mim e falou: é isso. Vocês precisam anunciar a minha palavra como aquela que detecta os erros que vocês cometem. Se vocês lerem a Bíblia e permitir que a Bíblia leia os seus erros, como haverá mudança. Porque eu vou falar essas coisas não para enlaçar, não para trazer para vocês algemas, mas para quebrar cadeias e grilhões, porque a verdade liberta. Mas para quebrar as sofismas que este mundo que só pensa coisas vãs tem colocado na mentalidade de vocês. Se vocês lerem a Bíblia como aqueles que querem conhecer o que é de errado, como se nós olharmos para a Bíblia como um espelho que eu tenho aqui do meu lado, nós olharmos para a Bíblia e falar, me leia, espelho, ele vai ver o nosso rosto com a sobrancelha torta, ele vai ver o nosso cabelo despenteado, ele vai ver a nossa vida, vai começar a falar conosco e haverá conserto para nós. E as algemas que o mundo fala que Deus está nos limitando, porque agora nós queremos ser assim, assado, cozido, frito, o Senhor vai falar, eu quebro essas algemas da vida de vocês. E essa mentalidade maligna não entrará na vida de vocês, porque eu vou arrancar uma a uma e vocês vão ser verdadeiramente livres. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor está falando para nós, amados, a respeito de uma palavra que é viva, que é eficaz. Observa que nós vamos no culto. Vou pegar um culto bem exagerado. Nós fomos no evento, não lembro o ano, lá no Diante do Trono, no CD Quero Me Apaixonar, e tinha mais de 2 milhões de pessoas. E naquele lugar, amados, se as pessoas estivessem bem atentas e elas ouvissem aquilo que estava sendo cantado e pregado, a palavra de Deus falada, elas poderiam falar, Deus falou comigo. E cada uma daquelas pessoas, elas falariam, olha, a palavra de Deus falou comigo aqui. A palavra de Deus falou comigo aqui. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos lê. Porque a palavra de Deus reflete o nosso coração. Uns ela toca para alegria, para tirar da tristeza. Outros ela toca para fazerem corajosos, para fazerem ousados. Outros ela toca para trazer esperança. Outros ela vem como um vinho que embriaga o espírito. E nós falamos: olha, Senhor, sou como um bêbado, vencido pelo vinho, por causa das tuas santas palavras. Mandai. É a palavra. É a vida de Deus sendo transferida aqui por essas letras que não são mortas, mas são vivas, e elas põem incêndio no coração do homem, porque o Espírito é fogo, consumidor, devorador. Ele é um fogo purificador, e ele quer trazer para nós como ourives, ele vem e traz o fogo ali para purificar o ouro. É assim que o Senhor está trabalhando em nós, conosco. Nós precisamos parar de inverter aquilo que a palavra diz e falar, ai, como são penosos os mandamentos do Senhor. Ai, mas o Senhor está me colocando algemas, Ele está me limitando. Não, eu preciso ir para o mundo. Mentira, porque lá Satanás vai te prender. Porque lá Satanás vai pôr as algemas, os ferrolhos de ferro. Ele vai trancar você com as portas de bronze. E vai inverter aquilo que Isaías 45 fala. Isaías 45 fala de um ungido chamado Ciro, que o Senhor iria diante dele, ele despedaçaria as portas de ferro, os ferrolhos de bronze, ele endireitaria os caminhos. Mas nós, amados, iludidos pela soberba da vida, em ostentações, em querermos ser aquilo que achamos que devemos ser, iludidos por aquilo que Satanás falou para Adão lá no Éden. Olha, você não precisa me adorar, se adore. E é por isso que nós vemos um homem voltado para si mesmo, um homem antropocêntrico, um homem que sabe buscar aquilo que são as suas próprias energias
para dominar a si mesmo, para se autocurar. Nós vemos, amados, em coisas pequenas, em coisas simples. O adversário tentando iludir o homem para que o homem tenha poder de cura, da autocura. Satanás está atrás da nossa alma, porque na nossa alma tem poder. E é por isso que ele quer abrir portais na nossa alma. Enquanto os demônios que são comandados pelos altos escalões, eles vêm para abrir portais no mundo, eles procuram o seu sacrifício para abrirem portais nos ares. O adversário tem colocado um outro tipo, ou uma categoria, vamos colocar assim, de demônios que vêm para nos iludir, para falar, abre os teus portais dentro da tua coluna, deixe com que os portais que estão dentro de você sejam abertos, para que você tenha poder de cura, e aí você faz todos aqueles movimentos que nós sabemos que são movimentos malignos, e aí nós vamos nos enchendo de poder. Por quê? Porque o Satanás está falando no ouvido dessas pessoas, se adore! Se adore! E aí eles levantam todo tipo de coisas para nos energizar. Ai, vamos energizar você. Amados, não estou falando isso com desprezo nem com descaso, porque isso muitas vezes é sagrado para as outras pessoas, mas eu quero te dizer que pode ser sagrado, mas é engano. Eu quero te dizer que pode, aos teus olhos, ser muito respeitoso, mas ainda assim é engano e vai te levar para a morte. E eu ainda quero te dizer que o Senhor tem a verdade para falar para você. Satanás ilude, Deus te desilude sim, mas ele vai te desiludir trazendo a verdade. Ele não vai mentir para você. E depois que Satanás te enganar todinho, ele vai falar: venha para minha casa. E a casa dele é um inferno, da qual ele não tem nem a chave, porque quem vai colocar lá dentro é o Pai, é o Espírito Santo, é o Cristo vivo, que vai colocá-lo naquele lugar. É Deus. Então, amados, infelizmente, nesse tempo, nesse mundo tenebroso, Satanás tem enviado as suas estratégias, as suas mentalidades, as suas águas malignas. E nós falamos, ó, toma, meu Deus, mandai. O adversário fala, toma, toma cheira esse aqui para você ver como você vai ficar muito bom. Ele vai dar poder para aquilo que não tem poder. Coisas inanimadas recebendo poder. Coisas que também têm vida, mas são criação de Deus recebendo poder. Nos dobramos diante daquilo que a obra das nossas mãos fazem, e nós falamos, eu te dou poder. Ainda que nós temos que carregar aquilo, colocar no lugar, colocar em outro, nós estamos falando, não, você vai resolver os meus problemas. E se aquilo cair de cima da nossa penteadeira, de nossa cristaleira, da nossa geladeira, acabou. Esse é o teu Deus. Mas é que ele não foi consagrado ainda, é porque, né? Aí nós levamos lá no fulano que vai consagrá-lo, e aí ele vai ter poder. Poder do quê? Se ele tem boca e não fala, se ele tem olho e não enxerga, ouvido e não ouve, nariz e não cheira, qual é o poder que ele vai ter? Torne-se semelhante a ele todo aquele que o adora, todo aquele que confia nele, todo aquele que o faz. E aí, esses dias, uma pessoa estava conversando com uma outra e falou assim: você tinha, antes de aceitar Jesus, você tinha nariz e cheirava as coisas espirituais? Não tinha. Você tinha olho e via as coisas espirituais? Não via. Você tinha ouvido espirituais e você ouvia? Não ouvia. Então, o que aconteceu é que você se tornou como aquele que você adorou o tempo inteiro. Tem boca e não fala, tem olho e não ouve, tem ouvido e não escuta, tem nariz e não cheira. Mas agora que você aceitou Jesus, você está conseguindo sentir o poder das coisas espirituais, está ouvindo Deus, está vendo Deus, está cheirando Deus, está com o paladar aguçado com Deus. Eu estou. Então agora você está se tornando semelhante àquilo que você ouve, que você obedece, que você cultua e que você permite que a imagem dele esteja sendo formada dentro de você. Não uma imagem morta, formada pela tua palavra, mas aquilo que a palavra de Deus está construindo do Cristo vivo dentro de você. É isso que vai dar poder para cada um de nós vencermos aquilo que são os ditames dessa terra, para trazer engano para a nossa vida. Querido, hoje é uma palavra de confronto para o teu coração e o meu coração. Nós precisaremos entender a quem nós vamos servir, ou se nós vamos parar de dar desculpas àquilo que o Evangelho pede para nós fazermos, o que Cristo vivo, nosso Deus, pede para nós fazermos, e nós vamos continuar dando desculpas à nossa própria vida e falarmos, eu não vou fazer, porque isso parece mais uma amarra.
uma limitação do que eu quero fazer. Às vezes você está com um pensamento lascivo, às vezes você e eu estamos cheios de cobiça, às vezes estamos com inveja, às vezes estamos com a língua muito grande, às vezes estamos cheios de uma vaidade exagerada, porque se cuidar faz parte de sermos templo do Espírito Santo de Deus. Deus não vai ficar entristecido com você, de você ir numa manicure, passar uma maquiagem, arrumar o seu cabelo. Não, não, Deus não se importa com isso, ele só se importa do como você vai usar isso. Se eu usar isso para andar na rua e atrair os olhares e me gabar disso, falar, ai, como eu sou linda, maravilhosa, eu estarei, sim, pecando contra o meu Deus. Então, às vezes, estamos cheios dessas coisas, o Senhor começa a nos confrontar, estamos cheios de motivações torpes dentro do nosso coração, e o Senhor começa a nos confrontar, aí nós viemos à presença dele e falamos, não, Senhor, isso está me limitando, isso é uma gema na minha mão. Isso está sendo penoso demais para mim. Sabe o que o Senhor vai te dizer e me dizer? Lance fora. Lance fora, eu te chamei para a santificação. Lance fora, eu te chamei para você ser parecida com o meu Cristo, meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Lance fora, porque eu estou falando para você, você é para mim junto como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que nunca deixa de dar frutos, porque eu sou aquele que te sustenta, eu sou aquele que te supre. Hoje é dia, amado, de nos colocarmos na presença de Deus e falar para Ele, Senhor, pode mexer no que preciso for. Eu quero te seguir. Amados, nosso orgulho. Nosso orgulho é uma das causas que mantém muitas e muitas vezes o nosso Deus silenciado por nós. Não que ele pare de falar, mas nós falamos para Deus, fecha a boquinha. Porque o nosso orgulho quer nos manter da mesma maneira. Porque muitas e muitas vezes as concupiscências que vêm no nosso coração, ao invés de nós abrirmos nosso coração para sermos liberados por Ele, libertos por Ele, nós preferimos camuflar, guardar. Não faça isso, querido, querida. Coloque na presença de Deus o teu coração, fale para Ele. Ah, papai, não quero ser como os gentios que se enfurecem contra ti. Sabe, amados, existem pessoas hoje que estão dentro da casa do Senhor que estão furiosos com Deus. E eu falo isso com tristeza, com temor, com tremor, porque Deus tinha que ter feito, que Deus tinha que ter agido dessa maneira. Como que Deus deixou ser humilhado desse jeito? Por que ele fez isso? Mas a palavra de Deus diz: o que se queixa o homem? Queixe-se do seu próprio pecado. A palavra de Deus no livro de Jeremias, de Lamentações, é o mesmo autor. Ele vai falar a respeito disso. Deus não se agrada de fazer o homem sofrer. Não se agrada, não é do agrado dele, de permitir que o homem sofra. Ele não se compraz nisso de maneira nenhuma. Mas ele quer nos fazer livres. E muitas vezes, para que ele nos faça livres, nós passaremos sim por sofrimentos. Nós passaremos sim por lugares de desilusão. Mas o Senhor está falando: é sério que você me quer? Eu vou te levar por um caminho de vitória, um caminho de glória, um caminho de graça, mas para um caminho de renúncia também, um caminho de responsabilidade, um caminho onde eu e você caminharemos juntos. Você não vai caminhar sozinho. Eu estarei com você todos os dias, até a consumação do século. Amém, querido? Hoje é uma palavra para reflexão, para acerto e para você gastar tempo com Deus e falar: pode mexer, sim, Senhor, no que preciso for. Pode tratar comigo, Senhor. Eu não quero conhecer o lugar onde o meu adversário mora. Não quero conhecer. Esse lugar onde o meu adversário será lançado, eu não quero conhecer. E eu quero, a partir de hoje, não fazer as coisas religiosamente, mas fazer as coisas debaixo de um relacionamento que eu tenho contigo, debaixo de um contato, de uma comunhão, de uma convivência, de uma intimidade que eu tenho contigo. É nesse lugar que eu quero estar, em tua presença, Senhor. Eu quero fazer as coisas não porque é, eu estou simplesmente com medo do inferno ou porque eu estou com medo das consequências do meu pecado. Eu quero fazer essas coisas porque eu entendi quem tu és. Amados, antes de encerrar, eu quero falar algo muito tremendo que o Senhor deu para o meu esposo, a respeito daquilo que Jesus sofreu
para tirar de nós o poder da iniquidade, da transgressão e do pecado. É muito forte isso. E para entendermos que existem níveis profundos de arrependimento que você e eu precisamos chegar. Às vezes, amados, tratamos o pecado com tanta superficialidade. E o meu esposo trouxe, o Senhor trouxe para o meu esposo esse entendimento. E eu creio que será de muita valia para nós, porque nós poderemos usar isso com muita propriedade, conforme Deus precisar. Então, amados, a palavra que Deus deu para ele foi Isaías 53, e o Senhor falou que ele levou sobre si as nossas dores, que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o Senhor falou ao meu espírito, ao espírito do meu esposo, dizendo a ele: quando você trata de pecado, você trata com a morte do meu filho. Quando você trata de transgressão, você trata com aquilo que traspassou o meu filho. Quando você trata de iniquidade, você trata com aquilo que moeu o meu filho. Então você não pode chegar e tratar simplesmente no atacado. Perdoa minha multidão de pecados, sem se envolver emocionalmente, psicologicamente, na sua memória com o teu pecado, com a sua transgressão, com a sua iniquidade. Para a iniquidade, moer. Para ser perdoado da iniquidade, moa-se na minha presença. Entregue-se mais, envolva-se. Existe lá em, acho que é Filipenses, que fala a respeito de, existem níveis de oração. Oração, intercessão, súplica. Eu creio que aí entra a súplica, aí entra um quebrantamento, um quebrar-se verdadeiramente diante de Deus. Nada escondido diante de Deus, quando vamos tratar com as iniquidades do nosso coração. Quando vamos, amados, tratar com a transgressão, é necessário que essa transgressão ultrapasse, ela entre dentro de nós, nas nossas entranhas, e nós sintamos a dor daquele que foi traspassado, como fala lá em Zacarias, e chorar Luão como quem chora pelo unigênito. Amados, nós estamos muito rasos no evangelho que seguimos. Nós estamos muito crus naquilo que verdadeiramente entendemos no nosso Deus. Nós estamos com o nosso coração distanciado de Deus e a nossa vida não muda, porque não tratamos aquilo que deveríamos tratar com muita seriedade, que é a força do pecado. Precisamos entender, amados, que quem moeu o Cristo, quem traspassou o Cristo, quem esmagou o Cristo naquela cruz do Calvário foi o nosso pecado. Porque o Pai estava visitando Jesus com a sua ira, porque ele estava irado conosco. E alguém precisava pagar a justa ira do nosso Pai. Foi o Cristo vivo. Mas nós vamos retirando marca a marca, moer a moer do nosso Cristo, a partir de colocarmos o nosso arrependimento diante dele. Falarmos, Senhor, não queríamos mais, não queremos mais que o Senhor seja moído. Nós queremos nos retratar contigo. Nos limpa. Mas para isso é preciso termos profundidade de conhecimento da palavra, do gemer que o Cristo vivo lançou por nós. Do seu grito está consumado, quando todos estavam de braço erguido, crucificam, crucificam. E ele falando para o Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Amados, nós precisamos entender que Jesus pagou muito caro. Tem um hino que diz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. É necessário nós começarmos a dar valor ao sacrifício da cruz e entendermos verdadeiramente o preço do nosso pecado, da nossa iniquidade, da nossa transgressão. O pecado, amados, nós limpamos com um pedido de perdão um pouco mais raso. Mas transgressão e iniquidade começa a gerar para os nossos filhos, para a nossa próxima geração. O Senhor fala, eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Você entende isso? Você não está sendo só responsável pela sua vida, você está sendo irresponsável pelas próximas gerações, as quais sairão de nós. Nós estaremos sendo irresponsáveis. É muito sério. 2 reis amados que eu li na Bíblia, eu chorei muito pela falta de responsabilidade deles com seus filhos. Um foi Acabe e o outro, se eu não me engano, foi Ezequias. Ambos foram visitados com a palavra de Deus, que Deus falou: olha, eu não vou visitar a iniquidade de vocês na geração de vocês, porque vocês se arrependeram, então eu não vou visitar.
mas eu vou visitar no filho de vocês. E eles não tiveram um dobrar de joelhos a favor dos seus filhos. Acabe falou: eu estou livre? Sim, você está livre. Tudo bem com meu filho. Ele que paga o preço. Então, amados, é muito sério o que o Pai está trazendo para nós hoje. Você se está enfurecendo com Deus? Se enfureça com o teu próprio pecado. Se enfureça com a sua própria malignidade. Se enfureça e eu me enfureça com aquilo que é torpe, com aquilo que é profano, com aquilo que é maligno, com aquilo que não exalta o nome do Senhor. O Senhor está fazendo um convite sério de checagem. Como está o teu caminhar com Deus? Como está o meu caminhar com Deus? O que Ele tem falado? O que temos dado crédito? Por que se enfurecem como se vocês fossem gentios? Porque as feridas têm falado tão mais alto que o meu amor. É porque vocês estão distantes da minha palavra, do meu espírito. Porque se vocês pegassem a minha palavra, iriam saber que eles machucaram o lenho que era verde. Imagina vocês que são secos, como o Cristo mesmo alertou os discípulos. Se eles fizeram isso comigo, vão fazer pior com vocês. Então não conhecemos a palavra de Deus e nós erramos em não conhecer a Escritura e o poder que ela tem de nos sarar e nos curar. Nós estamos muito mimados com o tipo de prova que passamos. Estamos muito questionadores e questionamos para o mal, não é para o bem. Não vamos questionar para aprender. Me lembro de Maria questionando para aprender e me lembro do Zacarias, aquele homem que gerou João Batista, questionando para duvidar. Existe diferença de questionamento. Existem questionamentos que são verdadeiros insultos para Deus. E existem questionamentos que são só um coração que quer se manter santo e puro e vai falar: como farei? Eu não conheço varão. Então, amados, é sério. O Senhor está falando hoje para você e para mim: como vocês estão me vendo? Por que vocês estão furiosos comigo? Por que vocês acham que eu tenho trazido cadeias ao invés de liberdade? Eu quero que vocês peguem no sono, durmam bem. Eu quero que vocês entendam que os inimigos têm cercado vocês, sim. Mas eu sou o escudo e a fortaleza e a glória que exalta a cabeça de vocês. Eu quero que vocês saibam que há recompensa para aqueles que andam no meu caminho, para aqueles que, como diz aqui, não se detêm no caminho dos pecadores. Há, há recompensa. Há recompensa para aqueles que não andam na roda dos escarnecedores, mas andam no meio dos santos. A recompensa para vocês que meditam na minha palavra e permitem que elas cresçam como águas que saram dentro de vocês e vocês põem as suas raízes nelas e elas vão fortificando, fortalecendo vocês e vocês se tornam belos e frutíferos. Vem para mim. Palavras de arrependimento, palavras de constrangimento hoje para nós, palavras de confronto hoje para nós. Vamos nos ater àquilo que Deus nos diz. Vamos deitar e pegar no sono, porque Ele nos justifica diante dele mesmo, com o seu Filho amado Jesus, mas Ele quer que essa justificação produza em nós frutos dignos de arrependimento. Amém? Vamos orar. Papai, oh doce presença, Tu és Deus. Venha sobre nós. Não trazemos essas palavras para acusação ou condenação, mas trazemos essa palavra para alinhamento, para andarmos mais próximos de Ti, para termos refrigério na nossa alma, para sabermos cada vez mais que o Deus que criou todas as coisas, Ele continua nos suprindo. O adversário, ele é que tem prejuízo, porque Deus, Ele já deu todo o recurso que Ele tinha para nós usarmos, ó Rei da Glória. E se nós nos levantarmos contra os nossos adversários, eles virarão as costas para nós e fugirão. Ah, Pai querido, mas como não te conhecemos, continuamos na nossa ignorância, na nossa vidinha, Pai querido, dia após dia, sem nada de diferente acontecer. Quando tu dizes que tu tens novidade de vida para nós, nos chacoalha hoje, sim, Senhor, para sairmos dos lugares de mesmice. Ajuda-nos a fazer um levantamento sério da nossa vida de evangélicos, de crentes, de pessoas que são do mundo gospel, mas deixamos passar a largo a filiação e a paternidade que tu ofereceste para nós. Tu és o nosso Pai. E como o Pai que tem um DNA de governo, de poder, de liberdade, de santidade, de força e de amor, é isso que tu queres em nós. Nos ajuda a proceder dessa maneira. Queremos ser filhos de honra,
Em nome de Jesus. Muito obrigada, papai, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. Tu és Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Deus nos abençoe, o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça a glória dele sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém? E até sábado, onde teremos a Santa Ceia do Senhor. Se prepare, fale com Deus, venha animado, venha festejando, venha celebrando. Que o nosso Deus é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, em nome de Jesus, amém? Shalom, shalom. Deus te abençoe.